de novo. Eu sou o senhor Champions. Ele fez de novo. O pé responde ao coração. Mais uma vez. Cristiano de bicicleta, minha nossa. Ele vence, vence e vence. Bom dia, boa tarde, boa noite para você que está chegando aqui no canal Em Cima do Muro, e hoje vamos comentar um pouco do que foi a vitória do Real Madrid ontem em cima do Mônaco. O Real Madrid venceu o Mônaco por 6-1. E eu queria trazer esse conteúdo para você, por mais que eu não comente muito sobre futebol internacional, porque eu já tinha trazido a demissão do Xabi Alonso do Real Madrid e também a, assim, como posso dizer, a ingressão ou mesmo promoção do técnico Arbeloa, que estava treinando o Real Madrid B, e aí veio para o Real Madrid principal. Era um técnico que eu não conhecia, um jogador que realmente que ganhou os seus títulos no Real Madrid, mas assim, não é um jogador que verdadeiramente a mídia conhece, ou mesmo tão famoso quanto deveria ser. Porém, aparentemente teve um bom início de trabalho no Real Madrid, ó. Todo mundo obviamente vai olhar para aquela eliminação da Copa do Rei, mas essa situação meio que fugiu um pouco do controle do cara, porque justamente era o primeiro jogo dele assumindo o Real Madrid, então não teve nem praticamente tempo para ele trabalhar com o time. Eu acho que o trabalho dele a gente vai começar a ver a partir de agora, e o Real Madrid já vem de 2 vitórias, então a gente já percebe que houve sim uma mudança do jeito do Real Madrid jogar, e principalmente de um jogador que eu vou, assim, comentar nesse vídeo a todo momento. E aí eu espero que vocês deixem o like, comentem, compartilhem, se inscrevam no canal para ajudar. E bora pro vídeo. Quando se fala em Real Madrid, você tem que falar de Vini Júnior, porque atualmente eu poderia dizer que é o principal jogador do Real Madrid, mas digamos que o Real Madrid tem várias estrelas, Rodrigo, Mbappé, entre outros jogadores, mas esse jogo contra o Mônaco tinha uma grande importância e carga emocional, principalmente para o Vini Júnior, porque era um jogo de grande expressividade, por mais que o Mônaco não estivesse com um time tão forte assim, aparentemente o Mônaco está renovando o seu elenco de jogadores, então tem muitos jogadores jovens que possivelmente vão realmente dar frutos mais para frente, porque acredito que não ofereceu nenhum tipo de perigo para o Real Madrid. Não à toa o placar foi tão elástico. Mas o que o Vinícius Júnior fez nesse jogo foi o exemplo de jogador que eu gostaria que ele... A postura que eu gostaria que ele assumisse daqui pra frente. Só que eu não sei se isso é reflexo do que a torcida cobrou ele, no caso das vaias, ou a postura do novo técnico, sabe? A gente não sabe muito bem qual é a motivação dele ter uma mudança tão brusca no seu futebol. Porque o Vinícius Júnior, de pelo menos há 6 meses atrás, era um jogador que pegava a bola na ponta esquerda e ia cegamente em direção ao gol. E eu lembro muito de uma fala do Thiago Leifert, comentando sobre esse tipo de postura do Vinícius Júnior, que tipo, ele é um jogador que tenta bastante e erra bastante, mas por que ele estava sendo tão vangloriado? Por que as coisas estavam dando tão certo? Porque ele tentava numa margem tão alta que uma hora ou outra dava certo, e a hora ou outra que dava certo, meio que as glórias iam pra ele, ou mesmo do seu estilo de futebol. O problema é quando ele tenta muito e erra a mesma quantidade, erra uma grande quantidade, e o resultado não vem. E aí eu acho que no início desse ano a gente viu o resultado de tudo isso, porque justamente a torcida do Real Madrid acho que deu um basta em toda essa situação, e verdadeiramente não tem gostado muito das atitudes do jogador. Mas para a gente poder pelo menos ficar mais embasado sobre tudo isso, eu meio que montei tipo um roteirinho aqui para comentar com vocês sobre toda essa situação. Então, as notícias que tinham saindo pós uma situação bem complicada para o Vinícius Júnior, que foi a eliminação da Copa do Rei, uma atuação muito ruim por parte do Real Madrid, que além de ser eliminado, um jogo anterior, o Real Madrid tinha perdido para o Barcelona, então já vinha toda essa carga de tipo, pô, o Real Madrid é tão bom, o Real Madrid é Galácticos ou coisa parecida, mas não consegue vencer o seu maior rival, que é o Barcelona. É tipo a situação aqui no Brasil do Palmeiras e Corinthians. O Palmeiras é tão vangloriado, o Palmeiras tem tantas, assim, coisas boas para se elogiar, mas não consegue vencer do Corinthians de jeito nenhum. Falando em Palmeiras, tomou uma sacolada no Paulistão e a gente vai comentar isso num vídeo próximo. Mas, voltando a falar sobre o Real Madrid,
tinha toda essa situação de que o Real Madrid parece que não consegue vencer o Barcelona de jeito nenhum. Perdeu a sua vaga na Copa do Rei por um time assim bem abaixo. Então a torcida já estava de saco cheio. Tanto que houve, obviamente, a demissão do Xabi Alonso, que não foi algo de bom grado por parte da torcida. E tudo isso parece que foi jogado nas costas do Vini Júnior. O vídeo que saiu na mídia foi realmente o momento que o nome do Vinícius Júnior é falado no telão, igual todos os times acontece. Ele é super vaiado por todo o Bernabéu. E aparece, assim, as câmeras filmam ele um pouco desolado. Cara, eu penso assim, não sei particularmente o que passa na cabeça do Vinícius Júnior, mas eu não acho que seja uma situação pra, tipo, realmente abalar totalmente o jogador. É óbvio que toda vez que ele pegava na bola ele era vaiado, e isso desestabiliza realmente qualquer tipo de pessoa. Mas aquela situação, naquele momento em que o próprio Mbappé vem e dá um tipo de ânimo nele, tipo, oh, fica de boa, fica tranquilo, tamo com você. É uma situação que o cara só pensa, caramba, velho, que bosta, vou pisar dentro do gramado e vou ser vaiado, isso é realmente muito chato. Mas eu não acho que seja uma situação de, meu Deus do céu, olha o que estão fazendo, o Vinícius Júnior não tem psicológico, porque o que saiu na mídia foi isso, Vinícius Júnior não tem psicológico, Vinícius Júnior não aguenta nenhuma pressão, Vinícius Júnior não aguenta vaia. Calma, cara, calma. É só o cara pensando do tipo, o pré-jogo do tipo, caramba, que bosta, hoje vão pegar no meu pé, tá ligado? Eu acho que foi isso. Mas eu gostei bastante, e aqui eu quero enaltecer, o Mbappé, que é um jogador que eu não gosto de certos tipos de atitudes e ao mesmo tempo conhecimento de que falam sobre ele nos vestiários. Mas aparentemente o Mbappé tá com uma postura totalmente diferente no Real Madrid a partir de agora, porque eu acho que quando ele chegou no Real Madrid, ele veio com um tipo de postura de uma certa arrogância, porque até eu imagino que o time do Real Madrid tem bastante ego, vários jogadores de estrela, então isso é meio que comum. E o Mbappé, quando chegou com esse ego muito inflado, mas percebeu que se ele continuar dessa maneira, as coisas não vão melhorar, as coisas não vão se desenvolver. Então, esse tipo de postura que o Mbappé tem com o seu elenco, eu achei muito louvável, do tipo ânimo e realmente querer distribuir toda a situação. Não à toa foi a situação que aconteceu em que o Mbappé foi chamado para uma entrevista coletiva. Eu acho que pré-jogo ou pós-jogo, não tenho muita certeza qual foi o exato momento, mas eu gostei muito das respostas dele, porque justamente na entrevista o assunto foi o Vini Júnior e a sua postura, ou mesmo a postura da torcida contra ele, no caso. E o Mbappé soltou palavras que eu achei, tipo, muito foda da parte dele mesmo, do tipo, que as vaias não deveriam ser direcionadas apenas para um jogador, e sim para a equipe toda. Porque quando ganha, todo mundo ganha. Mas quando perde, também tem que ser todo mundo perde. E ele não desmereceu a postura da torcida em vaiar. Porque realmente ele entendeu, pô, perdemos pro Barcelona, fomos desclassificados da Copa do Rei, é óbvio que a torcida vai estar insatisfeita. Então ele foi lá e tentou realmente distribuir toda essa culpa em que a mídia estava colocando apenas em cima do Vinícius Júnior e tentando distribuir para todo o time, porque verdadeiramente o Real Madrid nunca foi um jogador de um jogador só. Foi realmente algo que precisa e necessita de todo o elenco. E, pô, olha o Real Madrid, o elenco do Real Madrid, né? Valverde, Mbappé, Vini, Rodrigo, pô, Courtois, e assim vai, cara. São excelentes jogadores. Então é óbvio que quando um resultado ou mesmo uma sequência de situações ruins acontece, você não deve só direcionar isso para um jogador. Sim, é óbvio que uma postura de determinado jogador acaba incomodando, e o Vinícius Júnior acaba sendo esse tipo de jogador. Porém, nessa situação, eu achei muito louvável por parte do Mbappé realmente ter uma postura de equipe. Isso eu acho que eu nunca tinha visto vindo da parte dele. Eu sempre vi um jogador mais individualista, um jogador que realmente tentava chamar o protagonismo para si. Mas nesse caso, principalmente após essa situação, eu vi um jogador realmente enaltecendo o seu grupo e enaltecendo a sua equipe. E tentando, obviamente, tirar todo esse encargo para cima do Vinícius Júnior. Mas situações aconteceram, o Vinícius Júnior foi vaiado, um futebol, quando ele tem, obviamente, um abalo emocional por parte disso, a situação complica e complica bastante. Eu acho que muito foi conversado, muito foi feito. A situação atual do Vinícius Júnior no Real Madrid também é algo que complica, porque ele ainda não renovou seu contrato com o Real Madrid, e muito se fala de que ele seja
um jogador de racha de elenco, um jogador que atua bastante nos bastidores, aí vai sair naqueles vídeos, igual eu cheguei a ver um vídeo também dele conversando com o Arbeloa, meio que parecendo um comandante da equipe, mas acho que todo mundo tem que entender que o Arbeloa tá chegando agora. Então é óbvio que ele vai tentar, não diria convencer os jogadores, mas entender qual é o sistema da equipe. Você não tendo um tipo de casca ou sendo realmente um treinador que tem grandes vitórias ou mesmo umas costas largas, como assim é dito no mundo do futebol, você tem que chegar entendendo o seu elenco, você não tem que chegar batendo de frente. Porque aí você vai deixar todo o seu elenco desconfortável, caso você queira impor uma situação que cada um deles não goste. Mas ao mesmo tempo tem que tomar cuidado para justamente não se tornar aquele famoso figurinha ou estátua, ou mesmo só um representante de fachada dentro da equipe. Mas eu acho que o Arbeloa entende muito isso, porque como foi um jogador que atuou na épocas de grandes estrelas do Real Madrid e atualmente a gente mal sabe quem é ele, é um cara que talvez saiba realmente atuar nos bastidores. Eu acho que nesse momento é o que o Real Madrid principalmente precisa. É o que o Real Madrid necessita para que as fórmulas ou os jogadores consigam realmente atuar da melhor maneira possível. E eu espero verdadeiramente que isso aconteça. A gente viu um deslumbre nesse primeiro jogo do ano de Champions League, com o Real Madrid metendo 6-1 no Mônaco. Mas eu acho que ainda é cedo para justamente comemorar, igual eu vi também nas redes sociais, todo mundo falando, o Vinícius Júnior agora está em paz com a torcida, o Vinícius Júnior agora está de boa. Calma, gente, foi só um jogo. Eu acho que a torcida realmente vai voltar a dar louros e glórias ao Vinícius Júnior quando o Real Madrid vencer um clássico, principalmente em cima do Barcelona, que aí todo mundo vai falar, beleza, agora sim o Real Madrid voltou. Mas comentando um pouco mais sobre o jogo que eu assisti ontem de Mônaco e Real Madrid, cara, o que o Vinícius Júnior fez dentro de campo realmente foi algo que eu fiquei... Esse é o tipo de jogador que eu quero ver, não só no Real Madrid, mas também na seleção brasileira. A postura do Vinícius Júnior ontem foi muito louvável, apesar de que eu não sei como isso ficou de impressão por parte dele mesmo. Eu espero que ele tenha entendido que o futebol dele fica muito melhor quando ele começa a distribuir as bolas, porque qual foi o que aconteceu, o que o Vinícius Júnior fez de tão diferente que eu verdadeiramente gostei bastante? Ele tocou a bola. Simples assim. Quando o Vinícius Júnior recebia a bola na ponta, obviamente que ele avançava igual ele sempre faz na ponta, mas ele estava sempre procurando um jogador para dar assistência. Estava procurando sempre um jogador que pudesse estar bem melhor colocado para finalizar. E nesse caso ele estava servindo e muito o Mbappé. E isso, cara, eu achei muito bom. Foi muito legal ver o Vinícius Júnior procurando o Mbappé a todo momento. Era uma situação, pelo menos do ano passado, em que parecia que Vini Júnior e Mbappé estavam disputando para ver quem era talvez o protagonista da equipe, o melhor da equipe. Mas ontem, com a postura do Vinícius Júnior diferente, porque ele não estava muito de risadinha, sabia que a torcida ia talvez pegar no pé dele caso ele começasse a errar, o que não aconteceu desde o começo. Ouviu-se um burburinho, talvez, querendo talvez cobrar o jogador, mas verdadeiramente eu acho que a torcida mais apoiou do que criticou, porque eu acho que a postura de crítica já tinha passado e todo mundo já tinha entendido que tinha afetado verdadeiramente os jogadores. E isso foi reflexo no futebol do Vinícius Júnior, pra melhor, porque realmente ele deu 2 assistências, fez um golaço, e na hora que ele faz o gol eu fiquei imaginando o que ele iria fazer, e a postura dele foi virar de costas, não comemorar o gol, e óbvio que depois a sua equipe, os jogadores falam, não, vamos comemora sim, mas nada ofensivo à torcida, porque ele sabe que o clima não tá bom, ele sabe muito bem que a situação não tá muito boa. Então não tem por que você ficar de gracinha e tentar forçar uma situação. É você manter a postura e atuar da melhor maneira possível. E isso foi a situação que eu vi por parte do Vinícius Júnior, que, cara, eu gostei bastante. Me lembrou muito o Neymar quando jogava no Barcelona. O Neymar, quando sabia que ele não era o protagonista, ele procurava o Messi e o Suárez a todo momento. E, cara, como me faz falta esse tipo de jogador. Que entende que se ele for um jogador mais de equipe do que um jogador individualista, isso vai ser muito melhor para o clube e muito melhor para a sua carreira no futuro. Então eu espero verdadeiramente que o Vinícius Júnior continue com esse tipo de postura, de sentido de procurar dar mais assistências do que realmente puxar o protagonismo para si. E eu acho que o Real Madrid colheu muito bem os frutos ontem
vendo esse tipo de participação do Vinícius Júnior. E óbvio que no gol também que o Vinícius Júnior fez, ele foi comemorar com o Arbeloa, que é a imagem que está aí aparecendo para vocês. E eu acho que um grande responsável por esse tipo de postura é justamente esse cara. Então eu espero que ele dê muito certo no Real Madrid e faça o futebol do Real Madrid voltar a acontecer do jeito que deve ser. Assim, por mais que tenha sido 6-1, o Real Madrid foi exposto em situação defensiva que não teve uma melhora. Continua sendo ainda um Real Madrid muito bem ofensivo, mas muito ruim defensivamente. Mas eu acho que aí é a situação que falta talvez uma peça. Com a saída do Toni Kroos, o Real Madrid não conseguiu substituir essa peça, que era um volante que comandava o meio de campo, assim, de uma forma magnífica. Antes do Toni Kroos, era o Casemiro. Então talvez o Real Madrid precise realmente de uma peça que consiga equilibrar esse meio de campo e não deixe o Real Madrid tão exposto igual tem acontecido ultimamente. Então essa foi a minha análise sobre o jogo do Real Madrid contra o Mônaco pela Champions League e também a minha análise sobre essa situação do Vinícius Júnior. Eu espero verdadeiramente que o jogador continue tendo esse tipo de postura de pensar mais na sua equipe e esquecer um pouco o individual. Cara, Vinícius Júnior, você é um jogador incrível. Só que você tendo esse tipo de atuação, ou mesmo esse tipo de postura, é algo que enaltece muito mais você e o seu elenco. O Mbappé quase me lembrou um Benzema no jogo de ontem, de tanto que o cara conseguia finalizar e estava pronto para isso. E o jogo que o Vinícius Júnior fez foi o jogador da noite ontem. Da noite ou da tarde, não sei qual que foi o horário do jogo lá. Mas realmente foi um jogador diferencial e eu adorei essa postura. E eu já disse aqui para vocês que eu sei que o Palmeiras tomou 4-0 no Novo Horizontino, e calma, gente, calma que o vídeo ainda vai vir, que o vídeo tá vindo, porque esse vídeo vai ser muito especial. No mais, gostaria de pedir que você deixe seu like, comente, compartilhe, se inscreva no canal para ajudar. Vou ficando por aqui e vejo você no próximo vídeo. Tamo junto e falou!